Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 4º ano do Colégio Emaús. Pessoal, vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós estudamos um pouco sobre a imigração alemã no Brasil, quando ela ocorreu, quais foram as regiões, os locais onde fundaram-se as colônias alemãs e o porquê que aconteceu essa imigração alemã aqui para o Brasil. Vamos fazer a correção primeiro das páginas do livro, que estão de 261 a 263. Depois vamos corrigir as atividades complementares. Número 1 está falando o seguinte, observe a tabela. É essa tabela aqui, gente, fundação de colônias alemãs no Brasil durante o século XIX. Está falando a localidade, os locais e os estados e o ano de fundação das colônias. Observem que o estado do Rio Grande do Sul ele tem destaque em relação à quantidade de colônias que foram fundadas lá. São 6 colônias fundadas só no estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos 3 colônias fundadas no estado de Santa Catarina, 2 colônias no estado do Espírito Santo e uma colônia no estado do Paraná. Observem que essas colônias elas foram fundadas em anos diferentes. Então, houveram várias ondas migratórias de alemães para o Brasil. Na letra A, está falando o seguinte. No mapa a seguir, pinte de vermelho o Estado brasileiro, que teve 6 colônias alemãs no século XIX. De verde, o que teve 3. De azul, o que teve 2. E de amarelo, o que teve 1. Então, aqui, de vermelho, nós vamos pintar Rio Grande do Sul, certo? De verde, nós vamos pintar o estado de Santa Catarina. De azul, nós vamos pintar o estado do Espírito Santo. E de amarelo, o estado do Paraná. O mapa do Brasil é este, que está disponível no livro de vocês. Então, de vermelho, Rio Grande do Sul. Verde, Santa Catarina. Azul, estado do Espírito Santo. E amarelo, o estado do Paraná. Nós temos que lembrar que a presença da cultura alemã no Brasil ela é extremamente forte na região sul, nesses estados do sul do país. Porque apesar dos alemães terem assimilado a cultura brasileira, ainda é muito forte a presença da tradição, a presença das características alemãs, dos alemães nesses 3 estados. Agora, na letra B, está falando o seguinte. Preencha a legenda e escreva um título historicamente correto na linha acima para o seu mapa. Eu já trouxe aqui, o estado, 6 colônias, Rio Grande do Sul, 3 colônias, Santa Catarina, 2 colônias, Espírito Santo e 1 colônia, estado do Paraná. Então, a legenda ficou dessa maneira, conforme vocês coloriram no mapa do Brasil. E depois pediu a sugestão do título, pediu para vocês escreverem um título. Eu trouxe aqui apenas uma sugestão. Estados brasileiros com colônias alemãs no século XIX. É um título bem óbvio para o mapa, gente? Porque é o que vocês estão representando no mapa do Brasil. Número 2. Por que a influência alemã na formação do povo brasileiro é mais forte na região sul? Porque o governo receava invasões argentinas e, para evitá-las, incentivou a presença de colonos alemães na região, o que traria maior garantia de controle daquelas terras. A imigração, desde o início, foi muito forte no sul do país. Só no século XIX foram fundadas 10 colônias nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Então, essa imigração alemã para o Brasil, ela foi completamente diferente da imigração japonesa, Foi uma imigração incentivada pelo governo para povoar, para ocupar a região sul, para proteger a região sul contra possíveis invasões de países vizinhos, principalmente a Argentina, para garantir o domínio sobre este território, não é verdade? Número 3.
Comparados aos imigrantes japoneses, os alemães não encontraram tantas surpresas desagradáveis no Brasil. Escreva um texto explicando a diferença no tratamento oferecido aos primeiros imigrantes japoneses e alemães que chegaram. É um texto para vocês escreverem, fazendo essa comparação e explicando, por que esses imigrantes receberam um tratamento diferente. Eu trouxe aqui uma sugestão também de um texto, tá? Os japoneses receberam promessas de bons salários, que possibilitariam o enriquecimento rápido e o retorno para suas terras em pouco tempo. Contudo, foram surpreendidos por péssimas condições de trabalho, baixos salários e endividamento grande com os fazendeiros, que exigiam o pagamento do valor da passagem do Japão ao Brasil, da alimentação e da moradia fornecida por eles. Os alemães, por sua vez, recebiam do governo brasileiro a passagem, um pedaço de terra, um auxílio financeiro no primeiro ano, moradia e alguns animais como bois, porcos e galinhas. Mesmo que o início tenha sido difícil para ambos, os alemães encontraram mais oportunidades e condições menos adversas que os japoneses, ou seja, mesmo os alemães chegando em um território completamente desconhecido, com povos completamente diferentes, para os alemães ainda assim foi mais fácil que para os japoneses. Os japoneses tiveram que enfrentar todas as dificuldades possíveis, dificuldades financeiras, dificuldades culturais, porque a nossa cultura é completamente diferente da cultura deles. Dificuldades no idioma também, dificuldades de moradia, dentre outros. Agora nós vamos corrigir as atividades complementares. Número 1. Qual foi a primeira colônia alemã a ser instalada no Brasil? Em qual estado? Foi a colônia de São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul. A cidade, inclusive, de São Leopoldo, comemora o aniversário da cidade, o ano de fundação da cidade, com o ano da chegada dos primeiros imigrantes alemães nessa região, na colônia de São Leopoldo. Número 2. Quais foram os benefícios oferecidos aos imigrantes alemães aqui no Brasil? Lote de terra com 78 hectares, 160 réis era a moeda na época, Hoje é o real. Garantia de hospedagem, bois, vacas, porcos e galinhas. Número 3. Quais fatores possibilitaram a manutenção das tradições alemãs por mais tempo e uma miscigenação mais lenta com os brasileiros? Miscigenação é mistura, tá, gente? É mistura do povo alemão com o povo brasileiro. As colônias alemãs, elas foram fundadas em locais mais afastados e despovoados, deixando os imigrantes e seus descendentes mais distantes da população brasileira, o que dificultou, esse entrosamento, o que dificultou essa miscigenação, essa mesclagem, do povo alemão com o povo brasileiro. Claro que isso futuramente foi inevitável, pessoal? Com o crescimento da população nativa aqui do Brasil, com o crescimento da população migrante alemã, então, em dado momento, essa população já estava se misturando mais com a cultura brasileira. Número 4. Que período marca a maior entrada de imigrantes alemães no Brasil? É o período de 1910 à década de 1930. Esse período, gente, ele está compreendido do final da Primeira Guerra Mundial, especificamente, até a Segunda Guerra Mundial. Número 5. De que maneira podemos perceber a influência alemã na formação do povo brasileiro? Nos modelos das casas e edifícios e na religião protestante, que foi difundida por pastores luteranos. Lembrando que difundida é divulgada, é espalhada, tá?
e que os pastores luteranos fazem referência a Martinho Lutero, que era um monge católico do século XVI e que fundou a Igreja Protestante. Bom, finalizamos a nossa correção. Agora nós vamos continuar sobre a imigração alemã no Brasil. Ah, não, gente, ainda tem o número 6. Quais foram os meios adotados pelos alemães como forma de resistência cultural? A criação e manutenção de escolas e a construção de capelas, a construção de igrejas protestantes, que influenciou muito, inclusive, a população brasileira. Agora sim, nós finalizamos a correção e vamos continuar estudando sobre as influências da cultura alemã aqui no Brasil. Quando a gente fala influência, quando a gente estuda essas migrações que aconteceram, gente, de outros países aqui para o Brasil, nós precisamos entender e compreender que estes povos desses países, como os japoneses, os alemães, os italianos que nós vamos estudar, e os africanos que fizeram uma migração forçada, né, foram obrigados a migrar, eles tiveram importante participação na formação da população brasileira, importante participação na formação da cultura brasileira também. Influência alemã na cultura brasileira. A imigração e a colonização alemã no Brasil tiveram um importante papel no processo de diversificação da agricultura e no processo de urbanização. Urbanização é o crescimento das cidades. E de industrialização, tendo influenciado em grande parte a arquitetura das cidades. Nesse processo de urbanização aqui, gente, é que houve grande êxodo rural, né, das colônias para a cidade. A população das colônias estava crescendo muito no campo, né, na área rural. E com a mecanização, com a modernização da lavoura, da agricultura, obrigou muitos migrantes e descendentes alemães a migrar para a cidade, a realizar o chamado êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade. O imigrante alemão difundiu no Brasil a religião protestante e a arquitetura germânica, contribuiu para o desenvolvimento urbano e da agricultura familiar. Vocês estudaram agricultura familiar em geografia. Introduziu no país o cultivo do trigo e a criação dos suínos. Nos hábitos alimentares, encenações teatrais típicas, religiosidade e festividades também, como a Oktoberfest. Na arquitetura, pessoal, observem esse modelo de construção. É bem diferente do que nós estamos acostumados a ver no Brasil, não é verdade? É uma arquitetura bem diferente, o modelo das construções também, né? O material utilizado também. Esse aqui é a arquitetura alemã em Campos do Jordão. Campos do Jordão, gente, é uma cidade que está localizada no estado de São Paulo. Nessa imagem aqui também nós temos, né, a arquitetura alemã, casa típica alemã no sul do Brasil. Essas construções, elas são marcadas, pessoal, por sua simplicidade, né? E por seu formato, pelo material. Observem que as paredes, elas têm uma estrutura com madeira, né? Tanto na vertical, quanto na horizontal, ou perpendicularmente. Observem como que essas casas, elas estão um pouquinho acima do solo. Isso é para evitar que a madeira pegue umidade, né? Na região sul do Brasil, o clima subtropical é um clima mais úmido, chove durante o ano todo. Então, para evitar que a madeira molhe, fique úmida, as casas, né, são construídas com uma base mais elevada. Em mais de 100 anos de história, os imigrantes alemães e seus descendentes criaram no Brasil um modo de vida chamado de germano-brasileiro. Recriaram os ambientes de suas cidades natais e construíram edifícios com base na arquitetura europeia. Ou seja, os alemães, eles assimilaram a cultura brasileira, né? Mas não perderam as suas tradições. Em quase todas, por conta todas as casas, construções, por conta da elevada umidade dos terrenos, foi preciso a construção de uma base mais alta.
Isso evita ao máximo que a madeira do enxamel fique molhada. A madeira são essas taipas aqui, pessoal, no sentido vertical, né? E no sentido horizontal e também perpendicular, para evitar que a madeira pegue umidade, como nós já vimos. A Oktoberfest, que é uma festa característica da cultura alemã, também serve para preservar a cultura, preservar as tradições, né? A culinária. Ela acontece em Blumenau, no estado de Santa Catarina. É a maior festa alemã fora da Alemanha. Surgiu no Brasil quando o governo brasileiro quis impedir qualquer manifestação pública que lembrasse a Alemanha. Por quê, pessoal? Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil se posicionou contra a Alemanha. Então, durante o governo, né, que era de Getúlio Vargas, ele proibiu essas manifestações. Mas os imigrantes e seus descendentes, eles achavam que não deveriam ser punidos, né, pelos ideais de Adolf Hitler, que na época era um governante da Alemanha. Então os imigrantes e seus descendentes promoveram uma festividade com música, dança, bebidas e comidas típicas que lembravam as tradições da Alemanha. E essa festa tornou-se a Oktoberfest, que acontece no mês de outubro. Bom, finalizamos a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem, são pouquinhas, tá? Só até o número 4. Copiem as perguntas no caderno. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.